Muito bom dia a todos. Fico com a minha responsabilidade aumentada pelo facto de estar a ser gravada por dois processos diferentes. Dou graças a Deus por estar aqui convosco, dou graças a Deus também por terem tido esta iniciativa de disponibilizar para outros irmãos e na internet estas mensagens. É enriquecedor, por exemplo, para mim, que não posso estar aqui com os irmãos. Tenho ouvido as últimas mensagens aqui em Oleiros, alguns cânticos. Graças a Deus por isso. E eu gostava hoje de falar convosco sobre uma passagem que lemos em Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo, eu vou-me debruçar principalmente sobre o versículo 18, mas gostava de ler a partir do versículo 16. Filipenses 3, 16. Mas daquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Queria falar um pouco convosco sobre o versículo 18. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo começa a falar, primeiro está a falar no versículo anterior, daqueles que são dignos de imitar o seu exemplo, tendo cuidado, segundo o exemplo que temos em nós pelos que assim andam. Mas estes que assim andam, bem, não são muitos, infelizmente. Os que são muitos, são estes de quem Paulo fala. Muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não fiquemos desanimados, irmãos, por chegarmos aqui ao domingo e, apesar de termos uma sala quase cheia, graças a Deus por isso, não somos muitos. Nós sabemos que, comparativamente à população residente em São Pai de Oleiros e arredores, somos muito poucos. Mas não desanimemos, porque, tanto quanto sei, não há nenhuma passagem nas Escrituras que diga: não temas ao grande rebanho. Devemos, o Senhor Jesus Cristo, dizer: não temas ao pequeno rebanho. E não vemos o apóstolo Paulo a escrever a igrejas com muitos membros. Roma será uma exceção, talvez, mas creio que até ali seriam várias assembleias. E mesmo se formos a ver, ele cita ali 27 nomes de pessoas. Não são assim tantos quanto isso. Os crentes nunca foram muitos, porque a mensagem que nós queremos é uma mensagem pouco aprazível para o ser humano. É uma mensagem que apela à sua necessidade e não aos seus interesses, aos seus desejos. O Deus que nós pregamos, a salvação que nós anunciamos, não é aquela que, na cabeça de muita gente, não é aquela que faz mais sentido. Porque costumo dizer que a mensagem da salvação diz, por outras palavras: tu és tão mau, tão mau, tão mau, que nem Deus te pode consertar. Precisas de morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, para uma nova vida, porque Ele já não pode fazer nada por ti. Tens de começar do zero. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Gostam de ouvir coisas como tu tens grande potencial, tens de melhorar certos aspectos, as tuas dificuldades, as tuas pequenas falhas de caráter, mas tu tens um grande potencial. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todos os pecados estão da glória de Deus. Isto não é uma mensagem muito agradável de se ouvir, de facto. As pessoas preferem ir atrás de filosofias, do humanismo, de um cristianismo
adulterado, que já não é cristianismo, é um humanismo com um pouquinho de cristianismo e que não salva ninguém. Mas é, isso que é atrás disso que as pessoas vão. E atrás disso vão os muitos. Eu costumo dizer que o mundo está dividido em dois grupos. Um grande e um pequeno. Está dividido nos santos, que somos nós. Santos não por sermos melhores que os outros, mas porque somos santificados em Cristo Jesus, porque aceitamos a mensagem da salvação que Deus oferece. Aos santos e aos tantos. Santos e tantos. Porque poucos são os santos. E muitos são esses tantos que por aí andam. E que não querem nada com Deus. Opõem-se a Deus. São os tais inimigos da cruz de Cristo. E sabem, isto levava o apóstolo Paulo, era isto que levava o apóstolo Paulo a chorar. Dos quais muitas vezes os disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Alguém que não conhecesse bem o apóstolo Paulo, não conhecesse o seu calibre espiritual e a sua pujança, diria: Paulo, é natural que estás a chorar. Pudera, tu estás preso, abandonado por todos, não tens ninguém que te conforte. Tu próprio disseste: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. É natural que tu chores. É natural que sejas assim. A vida não te corre bem. Mas sabem, não era isto que levava Paulo a chorar. Não faz mal nenhum em chorarmos. O irmão Fernando falava sobre chorar. Mas não devemos chorar. Não deve ser as dificuldades da vida que nos devem entristecer acima de tudo. Claro, não vou dizer que não é fácil. Vamos sorrir perante uma situação grave de saúde. Ou uma situação grave de desemprego. Ou uma situação qualquer. Mas olhando na perspectiva da eternidade, os nossos corpos vão se desfazer. As nossas vidas aqui neste mundo vão passar. Mas devemos olhar para o fruto daquilo que nós fazemos pelos olhos da eternidade. De que é que vai valer aquilo que está a acontecer agora? E o apóstolo Paulo percebia que o que estava a passar ali, estes que são inimigos da cruz de Cristo, teria graves repercussões ao nível da eternidade. E a prisão dele, mais prisão, menos prisão, mais chicotada, menos chicotada, mais abandono, menos abandono, isso seria muito relativo, comparando com estes problemas que havia, nomeadamente os problemas que havia na igreja em Filipos. Havia irmãs que não estavam bem uma com a outra, como nós vemos ali no versículo 2 do capítulo 4, roguei vós e roguei a Sinti que sintam mesmo no Senhor. Era este tipo de situações que entristeciam Paulo. O apóstolo Paulo diz na página anterior, 2 páginas atrás, diz: se há algum conforto em Cristo, capítulo 2, versículo 1, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Isto era o apóstolo que estava preso, estava na pior das situações que nós possamos imaginar. Eu costumo dizer que parece que lhe saiu um jackpot do que é mau. Preso, doente, abandonado. Se calhar nenhum de nós passou lá perto sequer. Mas este apóstolo alegrava-se. Ele diz um bocadinho mais atrás, quando alguns andavam a pregar o Evangelho só para o deixar mal, só para o aferroar, só para o dizer nós pregamos o Evangelho e tu não, ele dizia: eu me alegro e me alegrarei ainda. Não é isso que me vai roubar a alegria. Ele continua a dizer sempre: alegrai-vos. Filipenses 4:4. Mas o que é que me entristecia? Entristecia-o os crentes não andarem unidos. Por isso é que ele diz: completai o meu gozo. Ele dizia: se vocês não forem unidos, o meu gozo não será completo. E o que também o deixava triste e o levava mesmo às lágrimas era haver alguns que são inimigos da cruz de Cristo. Para o apóstolo Paulo, a cruz de Cristo era a coisa mais preciosa. Ele não se envergonhava da cruz. Ele alegrava-se na cruz. E quando eu digo cruz de Cristo, atenção, não é cruz, não é objeto de madeira, que alguns ainda a deformam, dizendo que era uma estaca. A cruz é colocada de madeira não
Não é disso que nós vamos a falar, é do que o Senhor Jesus Cristo, com a sua morte e com a sua ressurreição, alcançou na cruz. E ele alegrava-se com aquela mensagem. Ele falava dela a tempo e fora de tempo. Era o assunto que saía da sua boca, era a cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo pode fazer? O que a cruz de Cristo fez na minha vida? O que a cruz de Cristo permite-me passar por estas situações e não, apesar de às vezes ser difícil, eu continuo por causa da cruz de Cristo. Nós podemos cantar: eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz. Mas alguns não. Alguns são inimigos da cruz de Cristo. Isto entristecia Paulo. Paulo percebia que a cruz de Cristo, e nós percebemos também que a cruz de Cristo pode transformar por completo a vida de todo o ser humano. É extensível a todo o ser humano que queira crer no que Cristo fez na cruz. E é uma tragédia, e Paulo percebia que era uma tragédia enorme alguém partir deste mundo sem querer aceitar a mensagem da cruz. Então, gostava de falar convosco nos próximos 15 minutos, 20 minutos talvez, sobre estes inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Depois diz ele aqui: cruz fiel à perdição. Acima de tudo, o inimigo por excelência da cruz de Cristo é Satanás. Satanás alcançou a sua maior derrota na cruz. Na cruz ele foi derrotado. Na cruz vê-se a sua loucura. Vê-se a sabedoria de Deus. Porque na cruz de Cristo nós percebemos que a sua justiça e o seu amor foram conciliados, permitindo assim que o homem hoje fosse salvo, sem que Deus deixasse de ser justo e sem que deixasse de ser amor. Porque se Deus quisesse, Deus poderia dizer: estão todos salvos. Hoje acordei bem disposto, toda a gente está salva. Não estaria a ser justo. Porque o pecado do ser humano não tinha sido julgado. Mas se ele, por outro lado, dissesse: eu sou justo, todos são condenados, não estaria a revelar o seu amor. Mas ali na cruz, onde o Senhor Jesus Cristo foi castigado em nosso lugar, vemos ali, como diz aquele belo cântico: eis na cruz, em pleno acordo, a justiça com o amor. Eis ali como ele é justo e também é salvador. Foi ali que ele conseguiu a obra da nossa salvação. E o diabo detesta. Detesta que as pessoas agora possam ser salvas pela cruz. E opõe-se. E opõe-se ainda mais pelo facto de agora, com a mensagem da graça de Deus, revelada pelo apóstolo Paulo, é que se vê ali como ele foi completamente derrotado, de uma forma que nem ele imaginava. Porque ele pensava, o diabo sabe que vai ser derrotado no fim, mas ele pensava que por momentos ali na cruz teria uma vitória momentânea. Porque o Senhor Jesus Cristo morreria e, apesar da sua morte, sairia vitorioso. Mas é pela mensagem da cruz revelada ao apóstolo Paulo que nós percebemos que é na própria cruz que ele teve a sua maior derrota. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,8: a qual nenhum destes príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Falando da sabedoria de Deus oculta em mistério. É ali que o diabo obteve a sua maior derrota e a maior vitória para nós. Por isso ele opõe-se, detesta. Infelizmente, há alguns que também odeiam a mensagem da cruz. Odeiam a cruz de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo, porque opõem-se de uma forma feroz a esta mensagem. Alguns já terão experimentado falar da cruz de Cristo e o que vem é ódio. Ódio à cruz de Cristo. Alguns até, os satânicos, até usam a cruz invertida como símbolo, desdenhando da cruz de Cristo.
Muitos então opõem-se. São inimigos da cruz de Cristo, não querem nada com a cruz de Cristo. Porquê? Porque esta mensagem da cruz de Cristo não os deixa bem vistos. É muito mais agradável uma mensagem que lhes diga: tu nem és assim tão mau. Bastam uns pequenos ajustes. Mas a mensagem da cruz de Cristo mostra ali que o homem é pecador e que o homem precisa de um Salvador. E para algumas pessoas isso é a pior coisa que lhes podem dizer. Tal como Naamã esperava uma salvação diferente. Mas foi preciso humilhar-se e submeter-se à salvação que o profeta Eliseu lhe disse, para que ele pudesse ser salvo. E qualquer pessoa hoje pode não gostar da salvação que Deus oferece, mas é melhor. É mais extraordinária a coisa que lhe pode acontecer na vida. Há outros que também são inimigos da cruz de Cristo. Há aqueles que se opõem ferozmente, odeiam, mas creio que não será o caso de nenhum dos que aqui estão. Mas alguns dos que aqui estão podem se encaixar noutro grupo dos inimigos da cruz de Cristo. E eu queria falar para eles por algum tempo. Que é aqueles que até ouvem o Evangelho, mas não se decidem. Ouvem que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer a sua morte, para dar a sua vida na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, e que agora basta crer no que Ele fez para ser salvo. E o que é que alguns fazem perante isso? Ouvem. 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 E o que é que fazem? Nada. Não se decidem. E eu pergunto, como é que é possível alguém, perante a maior ato de amor realizado em seu favor, olha para a cruz? Não me diz muito. É possível? Eu acho impossível. Alguém, perante a mensagem da salvação de Deus, ficar indiferente. E isso, apesar de não ser uma oposição feroz, é, na minha opinião, ser inimigo da cruz de Cristo, porque está a desdenhar, está a desvalorizar a maior obra alguma vez realizada em favor do homem. Eu não gostaria de estar no vosso lugar, se esse é o vosso caso, se ainda não se decidiram por Cristo. Porque não sabemos se temos mais 5 segundos de vida, 5 minutos, 5 horas, 5 dias, 50 anos, 100 anos, não sabemos. Mas ninguém queira partir deste mundo sem olhar para a cruz de Cristo e dizer: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Não deixem para outro dia esta decisão. A decisão mais importante das vossas vidas. Vai mudar. Porquê que é a decisão mais importante das vossas vidas? Porque muda a vossa vida aqui e muda a vossa eternidade. Não há outra decisão que mude, afete tão drasticamente a vossa vida aqui e a vossa vida na eternidade. Sabem, há outros que também, com uma Bíblia na mão, são inimigos da cruz de Cristo. Infelizmente. Porque pregam um Evangelho que inclui a cruz de Cristo, mas inclui outras coisas. Dizem: o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas tu agora tens de fazer mais qualquer coisinha. E incutem-lhes a necessidade de realizar obras. E o que é isto, se não dizer que a cruz de Cristo não é suficiente? Dizer, cremos no que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, mas tens de submeter a isto e aquilo. E podem às vezes ser coisas tão aparentemente insignificantes. Havia no tempo do apóstolo Paulo aqueles que diziam que tinham de se circuncidar. Alguns que dizem hoje, tem de se batizar, senão não sei se és salvo. Alguns, e isto é mais subtil ainda, dizem que para seres salvo precisas de aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, mas tens de deixar os teus pecados.
Primeiro tens de deixar os teus pecados. Tens de te arrepender dos teus pecados e deixá-los. Ou seja, a ideia que passa é, se não deixares primeiro os teus pecados, não podes aceitar o Senhor Jesus. Depois há algumas pessoas que dizem, pensam-se, eu ainda não estou pronto. Ainda tenho de pôr isto primeiro em ordem na minha vida. Cuidado com a mensagem que se passa. Claro que o crente, depois de aceitar o Senhor Jesus Cristo, tem a força do Espírito Santo para viver em novidade de vida. Mas não é antes que o vai fazer. E às vezes a mensagem que passa, e eu ouço muita gente dizer isso, tens de te arrepender dos teus pecados, deixar os teus pecados para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Aceita só, crê somente. E depois vai-te capacitar para deixares a tua vida de pecado. Coisas aparentemente inofensivas, mas que estão a pôr em causa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é totalmente suficiente para salvar o homem. Porque senão, se não fosse assim, Paulo escreve uma carta aos Coríntios e diz, chama-lhes santificados em Cristo Jesus. Aos santificados em Cristo Jesus, primeiro aos Coríntios 1:2, e eles ainda tinham muitos pecados lá. Então como é? Eram crentes ou não eram crentes? O Senhor já tinham sido salvos ou não? Claro que é suposto o crente viver em novidade de vida. Mas não devemos fazer o deixar os seus pecados um requisito para a salvação. Isso é uma consequência. E alguns que incutem também as boas obras, têm de fazer boas obras para ser salvo. Cuidado. Há uns que acrescentam ao Evangelho e há outros que tiram ao Evangelho. E há alguns que esburacam tanto o Evangelho que eu já não lhe posso chamar Evangelho. Porque alguns mutilam de tal forma o Evangelho que já nem há necessidade da cruz de Cristo. Alguns são capazes de falar de Deus, falar de uma suposta salvação que Deus quer dar, mas nem sequer falam da morte do Senhor Jesus Cristo. São capazes de estar a ouvir alguns aí durante uma hora e não há uma única referência a que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas como é que se pode apelar a alguém? Queres aceitar o Senhor Jesus? Mas como? Porquê que eu vou aceitar o Senhor Jesus? Tu nem sequer me falaste de porquê que eu preciso dele. Porque alguns omitem na sua mensagem, na sua exposição bíblica, o pecado. Falam de um Cristo porreiraço, que está aqui para quando nós precisamos dele, e tu queres este Senhor Jesus? Mas um Senhor Jesus que não morreu não salva ninguém. E alguns omitem na sua mensagem pecado, a cruz, inferno. Porque não é agradável. Temos de ajustar a nossa mensagem ao que as pessoas querem ouvir. Se falarmos de pecado, as pessoas não vêm. Esta é a mentalidade. Os tais que só pensam nas coisas que são terrenas. Só pensam no número. Só pensam no dinheiro que depois recebem. E o cujo fim é a perdição. Alguns destes que pregam o Evangelho esburacado poderão até ser crentes, mas vão perder tudo no tribunal de Cristo. E outros, eu não gostaria de estar na situação deles. Não sei se vão ser julgados no tribunal de Cristo ou no grande trono branco. Cuidado. Não podemos deixar de falar da cruz de Cristo. Tem de ser ele o centro da nossa mensagem, da nossa exposição. Mostrar às pessoas que eles são pecadores, o que hoje em dia é praticamente impossível. Alguém querer ouvir-nos falar disto. É um milagre. Por isso aproveitem se alguém nos quiser ouvir falar-se. Alguém que diga, está bem, fala-me mais sobre eu ser um pecador que merece o inferno. Alguém quer ouvir isso? Não, ninguém quer. Só mesmo pela obra do Espírito Santo nas pessoas é que hoje em dia alguém, e sempre, alguém aceita a salvação, porque é uma mensagem tão desagradável para o ser humano que só mesmo a graça de Deus é que pode levar as pessoas a aceitar. Cuidado então com aqueles que não se opondo diretamente à cruz de Cristo, opõem-se de outra forma, ou negligenciando, sendo indiferentes, ou acrescentando,
ou retirando a cruz de Cristo. Porque acrescentar à cruz de Cristo ou retirar à cruz de Cristo é escarnecer do que Cristo fez. É dizer, Cristo morreu, mas tanto faz falar como não falar, tanto faz dizer mais qualquer coisa como não dizer qualquer coisa. Não brinquemos com o Evangelho. Mas gostava de falar de outros que podem ser inimigos da cruz de Cristo. Eu posso ser inimigo da cruz de Cristo. Quantas vezes eu sou inimigo da cruz de Cristo? Porque é fácil falar dos outros. Pois eles, os perdidos, os que pregam este Evangelho, este Evangelho adulterado, são inimigos da cruz de Cristo. É fácil dizer isso. Até aqueles, eu me esquecendo de falar desses, aqueles que, confundindo os programas de Deus, querem pregar uma mensagem como a que Pedro pregou em Pentecostes, anunciando a cruz de Cristo como um motivo de tristeza. Quando Pedro pregou em Pentecostes, as pessoas choravam. Porque viam que a cruz de Cristo tinha sido o maior crime que eles tinham cometido. Agora eu pergunto, só para pensarem um bocadinho. Quando Pedro pregou em Pentecostes, o que era a cruz de Cristo? A morte do Senhor Jesus Cristo, senão o problema daquelas pessoas. Era o problema. Era o pecado da qual elas se deviam arrepender. Então eles perguntavam: o que faremos nós? Não é? Primeiro, Pedro mostrou-lhes: vós matastes o Cristo. Ou seja, a cruz de Cristo é o vosso crime. Eles perguntavam agora: o que faremos, varões e irmãos? Mas agora, quando Paulo prega a cruz de Cristo como a solução para o nosso problema, para o nosso pecado. Por isso, não confundamos as duas mensagens. E se alguém tem algumas dúvidas sobre isso, pode aveirar-se de irmãos que entendem melhor do assunto, para que percebam que não estamos a falar da mesma coisa. Porque se quisermos confundir e dizer que estamos a falar da mesma coisa, vamos entrar em tantas contradições e vamos estar a falar da cruz de Cristo de uma forma errada. E involuntariamente podemos estar a ser inimigos da cruz de Cristo porque estamos a pregar sobre a cruz de Cristo algo que Deus não quer que falemos hoje. Mas então, eu posso ser inimigo da cruz de Cristo. Como? Eu estou a pensar em alguém que a dada altura foi inimigo da cruz de Cristo. Mateus 16. Mateus 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Até este homem foi, a dada altura, inimigo da cruz de Cristo. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A dada altura, o próprio apóstolo Pedro foi inimigo da cruz de Cristo. Estava a dizer: Senhor, não vais à cruz. E é engraçado este versículo. Só não compreendo as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ora, comparem esse versículo com o versículo 19 da nossa passagem. Só pensam nas coisas que são terrenas. É como o apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro tinha acabado de ter o seu momento mais alto da sua experiência com o Senhor. E se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e logo a seguir cai redondamente e diz: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E o Senhor tem de dizer: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Ele foi inimigo da cruz de Cristo. Ele estava basicamente a dizer: Senhor, não vais à cruz. Mas o Senhor sabia que tinha de ir à cruz para realizar a obra da nossa salvação. Ou seja, até o apóstolo Pedro, a dada altura, foi inimigo da cruz de Cristo. E teve de ser repreendido. E quantas vezes nós não somos, de outra forma, inimigos da cruz de Cristo?
Por exemplo, quando damos lugar ao pecado, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Não nos estamos a apropriar daquilo que o Senhor realizou na cruz, para vivermos em novidade de vida. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo, Gálatas 1, eu vou só citar Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo, na cruz, deu-se a si mesmo para nos livrar do presente século mau. E nós, quantas vezes não negligenciamos este facto do Senhor se ter dado a si mesmo por nós para nos livrar do presente século mau e nos vamos meter no presente século mau? Deixamos-nos levar por esta cultura do presente século mau. Eu fico muito preocupado quando me vejo demasiado, ou nos vejo, mas primeiramente a mim, nos vejo demasiado à vontade com este presente século mau. Cuidado, o Senhor nos deu a si mesmo para nos livrar na cruz de Cristo. E quando nós, passa a expressão, metemos o cristianismo na gaveta e vivemos à nossa própria vontade, à vontade da nossa carne, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Estamos a olhar para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, obrigado pelo que tu fizeste, mas agora é triste. Apetece-me pecar. O que é isto se não ser inimigo da cruz de Cristo? Cuidado. Estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Quando damos mau testemunho, quando o nosso testemunho não está em consonância com aquilo que dizemos querer, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Não estamos a ser aquele povo seu especial, zeloso de boas obras. E também estamos a levar a que outros olhem para nós e digam: não há assim grande diferença. O que ele diz não deve ser assim tão importante, não deve ser assim tão decisivo na minha vida, porque eu não vejo a vida dele diferente da minha. E podemos estar a contribuir para que alguma alma se perca, alguma alma tenha desculpa um dia, passa a expressão, use como desculpa aquela pessoa que me falava do Evangelho, a sua vida não condizia com aquilo que ele dizia. Por exemplo, quando não testemunhamos, quando perdemos uma oportunidade para testemunhar do Evangelho da graça de Deus, quando temos uma oportunidade de, tendo perante nós alguém perdido, que precisa de ter conhecimento da cruz de Cristo para ser salvo, e nós temos connosco o remédio, não é nosso, mas temos conhecimento do remédio que pode curar a maior enfermidade do homem, que é o seu pecado, e não falamos. O que é isto senão desdenhar a cruz de Cristo, desvalorizar a cruz de Cristo, ser inimigo da cruz de Cristo? Se calhar se fosse outra coisa qualquer, mas vamos logo a correr falar. Vamos logo a correr falar de coisas que até podem ser lícitas, mas comparando com a cruz de Cristo são tão pequeninas. Pior ainda é aqueles, isto custa-me um bocado dizer, mas há alguns que dizem: não precisamos de evangelizar. Cuidado. O quê? Não precisamos de evangelizar? Porque dizem alguns: Deus já sabe os que se vão salvar, por isso não precisamos de evangelizar. Os que vão se salvar de qualquer maneira. Cuidado. Que não precisamos de falar da obra mais extraordinária que alguma vez foi realizada em favor do homem. Vamos falar de quê, então? De que é que Paulo falava quando estava na prisão? Paulo estava preso com um soldado romano e dizia, será que ele perguntava: olha, conta-me lá das escovilhices aí da vida social de Roma? Fala-me dos gladiadores. Fala-me de como é que estão a decorrer as campanhas militares. Não, ele falava-lhes de Cristo. Evangelizava-os até a exaustão. Alguns deles se calhar fartavam-se. Diziam: tirem-me daqui, por favor, que eu já não aguento ouvir este homem. Mas alguns convertiam-se.
E vamos dizer agora que não precisamos de evangelizar. Por favor. Cuidado. Cuidado com quem assim procede. Quando promovemos a divisão entre os crentes. Na cruz, o Senhor formou um corpo. Através da cruz de Cristo, foi formado este corpo ao qual nós pertencemos. Corpo de Cristo, a Igreja. E quando nós contribuímos para a divisão entre os crentes, o que estamos a ser, senão inimigos da cruz de Cristo. Como diz aquele canto que eu gosto bastante, quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E o que é que nós estamos a fazer ao provocar divisão entre o corpo? Se não a ser inimigos da cruz de Cristo, a dizer o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz não é importante. O que é importante sou eu, o meu ego, a minha opinião, os meus interesses. A união do corpo, isso é secundário. Cuidado, podemos estar a ser inimigos da cruz de Cristo. Só mais dois inimigos e um deles sou eu. Há alguns que também já ouvi dizer, o cuidado com quem se diz e com quem se procede. Dizem alguns, levando a graça a um extremo doentio, suposta graça, dizem que aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas é apenas no domínio do espiritual. Não é suposto, não é obrigatório que se veja alguma diferença nas nossas vidas. Isto parece tão rebuscado, mas já o ouvi. Cuidado. O que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Tito, eu já citei essa passagem em Tito. Ou seja, dizem basicamente que não há diferença entre o crente e o descrente. Não tem de haver. O quê? Tito 2. Eu vou ler a passagem toda. Tito 2:11 é uma passagem que é extraordinária. Todos nós devemos saber isto de cor. Eu sei alguns bocadinhos, mas não sei toda de cor, mas é extraordinário. Porque a graça de Deus está a manifestar, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O Senhor Jesus Cristo deu-se a si mesmo para que nós fôssemos um povo diferente, um povo especial. E o que é que nós estamos a fazer quando dizemos eu não preciso ser assim tão diferente dos outros? Basicamente estamos a dizer como a nação de Israel disse a dada altura a Samuel, nós queremos ser como as outras nações. Queremos ser iguais. Mas o crente deve se caracterizar por uma vida diferente, por uma vida que se destaca até dos demais. E por fim, irmãos, eu já fui este inimigo da cruz de Cristo. E quero que cada um pense no seguinte. Todos os domingos a igreja, aqui em São Pai de Oleiros, se reúne para recordar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, eu já não irei estar aqui quando a celebrarem, porque eu irei para Espinho. Mas cada um de nós pense no seguinte. A celebração da ceia do Senhor, a celebração do maior ato de amor alguma vez realizado em nosso favor, e eu não tenho prazer na celebração da ceia do Senhor. Eu não quero celebrar a ceia do Senhor. Mas o que é isto senão não estar grato, infinitamente grato, ao meu Salvador? Eu recordo-me quando tinha para aí 12 anos, comecei, creio eu, de uma forma um bocado prematura, participar na ceia do Senhor. Um pouco por ir atrás dos outros, talvez. E eu recordo-me de, às vezes, fazendo a escola dominical e depois a ceia do Senhor, e eu ficava assim um bocado. Gostava de ir embora com os outros,
Em vez de ficar aqui a cantar e ouvir os outros orar e depois tomar os símbolos. Mas eu era quase uma criança. Agora, se se vê isto num adulto, numa pessoa que compreende o que Cristo fez por si, eu digo, não estou para aí. Não estou para aí, vida. Não me interessa assim muito. Irmãos, isso, na minha opinião, é desvalorizar a cruz de Cristo. E alguém que desvalorize a coisa mais extraordinária que alguma vez foi feita por si, na minha opinião, está a ser inimigo da cruz de Cristo. Portanto, pensemos nestes inimigos da cruz de Cristo. Cuidado com eles, cuidado com aqueles que se opõem ao Evangelho, cuidado com aqueles, e espero que não seja o caso de nenhum de vocês, indiferente ao Evangelho. Ouve e não faz nada. Cuidado com aqueles que tiram ou acrescentam ao Evangelho. E nós mesmos podemos, quando damos lugar ao pecado, quando estamos demasiado à vontade neste presente século mau, quando damos mau testemunho, quando não testemunhamos, quando dizemos ou agimos como se o crente não tenha de ser diferente do descrente, quando não temos prazer na ceia do Senhor, cuidado. Em vez de ouvirmos falar dos inimigos da cruz de Cristo e pensar, olha, são aqueles outros, pensemos, cada um de nós, porventura serei eu. Que o Senhor nos abençoe.